Olha, eu, sinceramente, com relação ao cinema brasileiro, eu não sei se a crítica, por exemplo, ela está tão aquém na sua qualidade do cinema brasileiro contemporâneo, entendeu? Mas eu acho que é interessante notar que a crítica ela está em crise, mas isso não quer dizer necessariamente que ela esteja morta ou que as suas tarefas tenham se esgotado. Acho que as tarefas estão aí ainda, eu acho que tem muita gente fazendo uma militância crítica, inclusive gente muito jovem que acha que a crítica de uma década para cá, ou de décadas para cá, se esgotou. Então tem gente muito jovem mesmo, dentro de universidade, entendeu? Tentando fazer revista, tentando propor coisas novas, que eu acho interessante. Então, eu acho que a crise da crítica, especificamente no cinema, não quer dizer que a sua tarefa tenha se esgotado, sua militância esteja fraca e que ela não valha, digamos, da relação e no diagnóstico de determinado panorama cinematográfico ou na exegese de algumas questões ou na crítica propriamente dita a alguns filmes. Eu acho que ela está mais esgotada como um programa, né? Um conjunto de ideias que norteiam uma relação com os filmes. Nisso ela tá em crise. Às vezes me parece que ela demanda um pouco isso e ela não consegue. Acho que as pautas das revistas mostram muito isso. Uma tentativa de se aproximar de uma certa maneira, de um certo aspecto de algumas questões, mas tendo consciência um pouco dos seus limites. Então eu acho que a crítica, eu não acho que haja um prejuízo. Eu acho que existe uma relação que ela é conflituosa, às vezes os filmes são melhores do que os textos, às vezes tem um texto que é melhor do que os filmes do seu tempo. Mas eu não acho que exista aí um prejuízo para qualquer um dos lados. Eu acho que, inclusive, boa parte da crítica dos filmes contemporâneos, pelo menos dos cineastas mais inteligentes e menos rancorosos, está atento ao que se escreve sobre ele e entra no debate. Eu acho que existe um debate hoje, talvez mais vigoroso, ainda que pequeno, entre cineastas e críticos. Não são todos os cineastas. É um certo grupo de cineastas que quer debater com críticos. E é também um pequeno grupo de críticos que quer ter um debate mais prolífico, mesmo que de confronto com cineastas, entendeu? A gente vê os críticos aí de jornal, da imprensa, mais de carreira, não estão interessados nisso. Eles não estão interessados. E o que eles fazem, eles assinam, fazem associações, mas eles não são críticos. São resenhistas, sabe? E juízo assim, não, é bom ou é ruim? É um juízo do gosto, entendeu? O império do gosto. É bom ou ruim? Mas existe aí, e vários cineastas também não estão interessados. Preferem subestimar a crítica, preferem ou subestimar, ou simplesmente ignorar, ou se colocar contra ela. Acho que tem um grupo grande de cineastas que assim. Agora tem um grupo pequeno que eu acho mais interessante, até mesmo o trabalho deles, que estão atentos aos críticos, não convergindo, não depreciando simplesmente, mas tentando lidar com questões que são sérias, sabe? Acho que os críticos ainda colocam algumas questões que elas são sérias. Eu acho que existem alguns debates que eles são importantes. E acho que faz bem para ambos os lados, assim. E o público, eu falo, qual é o público da crítica hoje? É o grande público. Não é o público dos jornais, não é o público das revistas semanais, mensais ou quinzenais, é o público interessado. Muitos deles são universitários, é gente muito jovem, outros são os próprios cineastas, outro é quem realmente tem uma exigência um pouco maior com o cinema. Sabe, que em qualquer época leria revista. Então, você tem... Agora, não é de massa, sabe? A crítica ela nunca foi um exercício voltado à massa, por mais que os jornais eles desejassem isso, né? Ou cineastas também, desejassem ou repudiassem isso. Mas a crítica nunca foi um exercício, digamos assim, de grande alcance. Ela tem uma influência na sua época, ela tem influência junto aos cineastas,
mas eu acho que a tarefa dela... Eu acho que os críticos, assim, por mais que tenha um exercício, as ferramentas às vezes são obsoletas, mas acho que a noção de tarefa crítica hoje, para os críticos de cinema especificamente, elas são mais claras do que para os outros ramos artísticos e do que nas últimas décadas para os próprios críticos de cinema, que eram empregados, que dependiam de emprego, que dependiam de cumprir pauta, etc., que tem o seu valor e que eu não acho que o crítico que se aplicou a fazer esse tipo de trabalho, ter carreira, eu não estou deslegitimando isso. Mas eu acho que hoje eles têm menos esses vínculos, assim. Eles estão muito mais atentos à sua tarefa crítica. Seja os críticos que tentam se confrontar mais diretamente ao cinema brasileiro, seja os críticos que às vezes até recusam o cinema brasileiro contemporâneo. Mas eles acreditam que isso é uma tarefa crítica e eles buscam argumentos para recusar esses filmes e para dizer que é necessário que existam outros filmes, o que é sempre saudável, porque talvez dessas recusas apareça um outro cinema. E me parece que quem faz essa recusa visa um pouco isso, que apareça um outro cinema. Muitas vezes são o cinema que esses próprios acreditam que vão fazer ou que podem vir a fazer. Então essas recusas elas são importantes. Então eu acho que a crítica hoje, gosta ou não gosta, se os críticos são bons ou ruins, é um grupo de críticos, assim. Eu acho que eles estão atentos a essa noção da tarefa crítica. Na USP mesmo, você pega, por exemplo, o Rubens Machado, que tem um grupo de história da experimentação e da crítica, ele está atento à tarefa crítica. Tem levado cineastas para debater, entendeu? Filmes contemporâneos, sabe? O próprio Sinusp aí teve aí o Cinema da Quebrada, que está voltado um pouco a isso. Então, assim, eu acho que os críticos hoje eles estão, talvez, eles estão bem atentos à sua tarefa crítica. E eu acho que é uma coisa que existe confronto, existem alguns curtos-circuitos, existem divergências. Não é uma coisa tranquila. Às vezes, assim, eu acho que, por exemplo, se faz muita política na crítica. Às vezes se faz também. Existem críticos que só existem para defender filmes específicos. Às vezes é crítico de uma região, de uma cidade, sei lá, Recife ou Belo Horizonte, não sei. Eu não estou dizendo que existe algum crítico aí, mas assim, que vai fazer defesa de uma cinematografia, de maneira um pouco cega, o que eu acho tolo, mas enfim. Ele acredita que aquilo é uma tarefa. Às vezes isso é uma puta de uma picaretagem, ok, pode até ser, mas eu acho que é diferente um pouco. A crítica tem um peso diferente, por exemplo, do que tem a crítica nas artes plásticas. Nas artes plásticas, a crítica, ela às vezes, ela é muito mais instrumentalizada, a crítica e as curadorias, muito mais instrumentalizada para especulação, né, do que no cinema. No cinema não tem esse valor. No cinema você vai ver um filme, todo filme vale a mesma coisa. Entende? Nas artes plásticas é diferente. O cara vai lá e escreve, um crítico, sei lá, contrata o Rodrigo Naves para escrever uma introdução lá, uma exposição, faz toda a diferença, sabe? Às vezes eleva o valor da obra de arte lá em cima. Então você tem isso, o modo como as curadorias operam às vezes. Então essa questão da grana, ela está muito mais presente nas artes plásticas e essa perversão talvez dessas atividades, assim. Não que não haja focos de integridade aí, mas isso está muito mais forte. No cinema você não tem isso. Não é o cara escrever uma crítica positiva de um filme que o cara vai conseguir uma distribuição, ou que o cara vai conquistar um edital, ou tanto de filme que foi feito aí, de gente que crítica positiva às vezes, de gente que fez filme por conta e não ganhou edital até hoje. Claro, existe sempre a política no cinema também, cinema brasileiro, existe também, e ela é nojenta. Ela é nojenta, você tem festival que serve para lobby. Entendeu? Você tem lobistas, assim. Claro que eles têm o poder de fogo bem menor do que os lobistas das artes plásticas, mas fazem política, fazem conchavo, puxam tapete. Existe um monte. Não vou dizer um monte, mas existe um número considerável de gente que vai em festival internacional, circula.
usa a curadoria sabe, como uma maneira de concentrar poder. Enfim, você tem isso muito, assim. A crítica, às vezes, está um pouco a esse serviço, mas eu acho que não é uma questão tão forte quanto nas outras, quanto nas artes plásticas, entendeu?